Nós estamos nos aproximando de um novo grande ciclo para as ações e para os fundos imobiliários aqui no Brasil. E ao longo desse vídeo eu vou te mostrar exatamente por que eu acredito nisso e o que eu vou fazer com o meu dinheiro ao longo dos próximos meses. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. O que você está vendo aqui é o desempenho do Ibovespa desde os anos 70 até hoje. E adiantando, esse é só o primeiro de 3 gráficos super importantes que eu vou te mostrar nesse vídeo. Só que esse aqui não é simplesmente o Ibovespa, a média das ações brasileiras, mas sim o Ibovespa dolarizado. Isso significa que ao invés da gente olhar apenas para as ações brasileiras isoladamente, o Ibov dolarizado representa o desempenho das ações em âmbito internacional, quanto uma moeda forte, o dólar. E para explicar melhor, eu quero construir um raciocínio macro aqui. O que você está vendo aí na sua tela é a minha balança macro. Você pode não acreditar, mas é ela que dita tudo o que pode ou não acontecer dentro do mundo dos investimentos, em especial relacionado a 2 tipos bem específicos. De um lado da balança, nós colocamos então a renda fixa e do outro lado nós colocamos a renda variável. No caso, eu quero que você encare esses 2 pesos da balança como se fossem as possíveis rentabilidades desses investimentos. Em suma, a atratividade que eles podem ter. Então, aqui na renda variável, o que nós temos de atrativo é, por exemplo, o possível lucro que isso pode trazer. Só que no lado da renda fixa, além da rentabilidade, além do lucro que você pode ter, também existe uma outra coisa muito mais mágica, a segurança que esse ativo pode trazer. Afinal, deixar o seu dinheiro aqui no Brasil parado na poupança ou em ativos como o Tesouro Selic é de fato um investimento muito mais seguro do que colocar o seu dinheiro em ações ou em fundos imobiliários. As empresas variam, elas podem ter lucro em um ano, prejuízo no outro, o preço pode variar muito. Já investimentos como poupança e o Tesouro Selic, não. Vai ser sempre um resultado positivo, por mais que quase sempre seja um resultado relativamente pequeno. E aqui é justamente onde eu quero chegar. Não é possível controlar o lucro das empresas, ou o preço das ações, ou o valor da cota dos fundos imobiliários. Esses ativos de renda variável, eles vão variar ao longo do tempo. Agora, taxas de juros são controláveis. Aqui no Brasil, por exemplo, a taxa Selic é controlada pelo Copom, o Comitê de Política Monetária. Lá nos Estados Unidos, a taxa básica de juros deles é controlada pelo Sistema de Reserva Federal, conhecido como Fed. E essas taxas, elas não são exclusivas do mundo dos investimentos. Elas são as taxas básicas de juros que ditam toda a economia de um determinado país. Então, se essa taxa aumenta, mais pessoas guardam dinheiro porque a renda fixa está pagando mais, tirando esse dinheiro de circulação. Isso faz com que a demanda geral por produtos e serviços diminua, controlando a inflação de um país. De forma mais simples, uma taxa de juros mais alta resulta em uma remuneração mais alta para o investidor em renda fixa e também uma inflação menor, mais controlada. Só que a economia acaba ficando também um pouco travada por causa disso. Mais pessoas guardando dinheiro significa menos pessoas gastando esse dinheiro. As taxas de empréstimos aumentam também. Financiar qualquer coisa fica mais caro, isso resulta em menos obras, menos pessoas gastando no cartão, menos empresários expandindo seus negócios e gerando novos empregos, e por aí vai. E quem nós temos do outro lado? Com uma taxa de juros menor, o investidor em renda fixa tem uma remuneração menor pelo seu investimento e a inflação pode fugir um pouco do controle, o que acaba sendo ruim para a população em geral. Mas o acesso ao crédito é facilitado, promovendo então a expansão da economia. Pessoas pegam empréstimos, fazem financiamentos, expandem fábricas e por aí vai. Por isso, você sempre vai encontrar quem diga que a taxa de juros precisa subir por conta do motivo X, enquanto outros dizem que ela precisa diminuir, ela precisa cair por conta do motivo Y. Faz parte do jogo econômico. Voltando para o mundo dos investimentos, isso significa que uma taxa de juros mais alta é boa para a renda fixa, enquanto uma taxa mais baixa é melhor para os ativos de risco. Ativos que não têm a mesma segurança da renda fixa, ativos como ações e fundos imobiliários. Mas como que nós vamos de uma taxa mais alta para uma taxa mais baixa? Quais são os sinais de quando isso acontece? Bom, a taxa Selic aqui no Brasil ela tem um papel importante de controlar a inflação. Então, se a inflação estiver controlada, nós podemos ter uma taxa menor. Inclusive, tudo indica que nós estamos nos encaminhando para isso. Se liga nessas notícias aqui, por exemplo.
Eu não tenho como prever o futuro, eu não sei se vai de fato cair na próxima reunião do Copom, mas eu acredito que nós veremos sim essa taxa de juros, a taxa Selic, caindo nos próximos meses, se a situação econômica aqui do país permanecer como está. E o que acontece quando a taxa Selic cai? Nós temos então os movimentos de alta de ativos de renda variável. E uma classe de ativos que é reconhecidamente afetada pela taxa Selic, também pela curva de juros futuro, que não cabe entrar aqui nesse vídeo, é a classe dos fundos imobiliários. Se liga só, há 2 meses eu mostrei esse gráfico aqui no meu canal, em que eu falei sobre fundos de tijolo, e ele permanece super relevante. Perceba como em todo o histórico que nós temos acesso, desde o início do índice de fundos imobiliários até hoje, isso se mantém praticamente verdade. Claro, renda variável varia. Não é uma linha reta para cima, uma valorização forte todos os dias. Não, não é assim. Mas existe uma tendência, é inegável. E essa tendência, ela existe justamente por causa da balança macroeconômica. Claro, a balança aqui não é exatamente só a taxa Selic e fundos imobiliários, mas sim a taxa básica de juros contra os ativos de risco. E quando eu falo em taxa de juros também, não quero que você entenda apenas a taxa Selic, mas também uma outra taxa muito importante. Eu estou procurando agora umas notícias recentes para te mostrar. Enquanto isso, já aproveita, te inscreve aqui no Guilda dos Investidores e, se você puder também, deixa um comentário aqui no vídeo que isso vai me ajudar bastante aqui no canal. Tá, achei a notícia que eu quero te mostrar. Se liga só nisso aqui. Uma notícia da NBC de 3 de maio de 2023. O Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, fala que pode parar de subir a taxa de juros norte-americana. Isso aqui é uma notícia de maio de 2023. E se a gente pegar uma notícia um pouco mais recente, a gente vai ver, por exemplo, essa da Reuters, que fala o Fed ele pode deixar as taxas sem nenhuma nova mudança, com talvez 2 pequenas subidas até o fim do ano. Isso aqui é especialmente importante para a gente entender toda essa questão da balança macroeconômica. Eu quero que você lembre quando eu falei das taxas de juros e do papel que elas têm de controlar a inflação. Aqui o Jerome Powell, do Fed, fala, por exemplo, que as condições que nós precisamos ver para diminuir a inflação estão se encaixando. Isso significa que ao longo do tempo é sim possível que as taxas de juros norte-americanas também parem de subir e eventualmente voltem a cair, como elas já estavam no passado não tão distante assim. Bom, com isso tudo apresentado, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Eu quero que primeiro de tudo você entenda que tudo que eu te mostrei nesse vídeo aqui é apenas um lado da história. Sempre existe um outro lado que mostra que é possível que as taxas de juros comecem a aumentar cada vez mais, que a inflação saia do controle aqui no Brasil e lá fora também, que o lucro das empresas comece a cair e por aí vai. Tudo acaba sendo possível. No mundo dos investimentos, em especial quando a gente fala dos investimentos de renda variável, como ações, como fundos imobiliários, é impossível nós termos certeza do que irá acontecer. O que nós podemos fazer é olhar o histórico e verificar as possíveis tendências a partir das informações que nós temos acesso. E a verdade é que no meu caso específico eu já tenho uma posição relevante em ativos de risco, em ativos como ações, como fundos imobiliários, como ETFs que investem em ações no exterior. Eu já tenho uma exposição bastante elevada nesses ativos. E que fique bem claro, tá? Não é só neles que eu invisto. Eu também tenho uma pequena posição em renda fixa, em fundos de papel, em tesouro direto e outros ativos que eu elaboro e mantenho tudo de acordo com a minha estratégia do fluxo. Mas o foco aqui é o seguinte: por mais que eu pessoalmente eu considere essa tese válida da queda da taxa de juros e da consequente possível valorização dos ativos de risco como ações e fundos imobiliários, pessoalmente eu não tenho muitos movimentos para fazer com as cartas que eu tenho na mão. Eu já tenho uma posição bastante grande nesses ativos de risco. Consequentemente, eu não pretendo fazer nenhuma grande mudança naquilo que já é fato na minha carteira de investimentos. No caso, se eu aumentar ainda mais a minha exposição em ações, em fundos imobiliários e em outros ativos mais arriscados, eu vou acabar aumentando o risco da minha carteira como um todo, a volatilidade dela, o que não é o ideal, pelo menos não para mim. E a verdade é que cada caso é um caso. Para o meu patrimônio isso não faz sentido, mas talvez você, com o seu patrimônio, com os seus investimentos, talvez faça sentido analisar um pouco melhor a situação para entender qual seria o caminho ideal para você colocar os seus investimentos nos eixos. Será que para você valeria a pena aumentar a sua posição em ativos mais arriscados? Ou talvez, mesmo assim, por causa do risco que você já tem nos seus investimentos, o passo ideal seria vender os ativos arriscados ou deixar eles lá parados e colocar seus novos aportes apenas em renda fixa? Isso é uma possibilidade também.
Pensa nisso, me conta aqui nos comentários qual que é a sua conclusão a respeito e eu te vejo aqui em um próximo vídeo da Guilda dos Investidores. Um abraço, até mais!